Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar que todos os salvos serão arrebatados. Também nós vamos explicar o que é arrebatamento. E se todos os salvos serão arrebatados, como se dará a salvação daqueles que morreram em Cristo? E os que morreram sem Cristo, qual será o seu fim? No final, nós vamos compreender o que acontecerá antes e depois do arrebatamento. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo para estudar conosco mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e publicada no primeiro trimestre de 2016. Nós vamos estudar hoje o arrebatamento da igreja. Quero pedir para você, se você ainda não é subscrito no meu canal, subscreva no meu canal, inscreva-se no canal, também visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá no site você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Lá também você vai encontrar as canções que nós cantamos na Escola Bíblica Dominical, tanto a letra quanto a música. Lá também tem esses slides que aparecem na sua tela, você pode baixá-los gratuitamente. O arrebatamento da igreja é a grande esperança dos salvos, é a grande esperança da igreja, este glorioso evento que nós chamamos de arrebatamento. A leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós. Por que depois nós? Porque primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares. Primeiro aqueles que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram primeiro, que morreram em Cristo, e então estaremos sempre com o Senhor. A verdade prática da nossa lição: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos são glorificados, ou seja, a salvação se completará neste dia do arrebatamento, no dia deste glorioso evento. A salvação se completará na vida daqueles que estiverem vivos, porque receberão um corpo transformado, glorificado, e assim nós subiremos ao céu a encontrar o Senhor nos ares. A introdução da nossa lição: antes de subir para junto do Pai, antes de ser assunto ao céu,
Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja. É uma promessa de Jesus vir buscar a sua igreja. Em João 14, 1 e 3, ele fez esta promessa para os seus discípulos e ela é válida para nós. Ele disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai ele está dizendo, existe muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se lá não existisse muitas moradas, eu vos teria dito. Agora, aí depois ele diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de Jesus que vem para buscar a sua igreja, e nós devemos estar sempre prontos, devemos sempre estar preparados para este glorioso evento, para este maravilhoso dia, quando nós despediremos deste mundo que nunca pertenceu a nós e subiremos para o céu a encontrar o Senhor dos ares. O primeiro ponto da nossa lição: todos os salvos serão arrebatados. O Senhor Jesus não virá buscar aquele que está se aprontando. O Senhor Jesus não virá buscar aqueles que estão dizendo: vou me preparar ainda. Não, Jesus vem buscar aqueles que já são salvos. O arrebatamento da igreja acontecerá na primeira vinda de Jesus, porque Jesus, já na primeira fase da vinda de Jesus, porque Jesus já veio uma primeira vez, ele veio e revelou a salvação para a humanidade. Agora ele virá uma segunda vinda, e na primeira fase da sua segunda vinda, Jesus irá para arrebatar a sua igreja. Jesus estará nos ares ou nas nuvens. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que morreram em Cristo e já ressuscitaram. Então, com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O segundo item da nossa lição: a reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, ou seja, de modo súbito. A igreja será tirada desta terra, será arrebatada desta terra. O arrebatamento da igreja reunirá quem? Os que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos e aguardam e esperam e amam este glorioso evento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz de que forma nós devemos estar, como nós devemos estar preparados. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, nós precisamos estar com uma vida santificada. E todo o vosso espírito deve estar santificado, e a alma deve estar santificada, e o corpo deve estar santificado. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há tempo de nós nos prepararmos. Se não estivermos preparados, devemos estar sempre preparados, porque Jesus vem buscar aqueles que estão preparados. Jesus vem buscar aqueles que estão salvos. Jesus vem buscar uma igreja pronta, uma igreja que o aguarda, uma igreja que o espera. Quem será arrebatado nesse dia? Os salvos, transformados pelo novo nascimento e lavados dos seus pecados pelo sangue de Cristo. Todos os salvos transformados pelo novo nascimento e lavados pelo sangue de Cristo serão arrebatados nesse dia. Efésios 2:13 está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você que recebeu Jesus na sua vida, que sente a presença de Deus, você que tem os seus pecados lavados, que crê no sangue de Cristo que purifica o homem de todo pecado, neste dia você será arrebatado. O caminho que conduz ao céu é difícil e muitos desistem desta jornada. Muitos já desistiram, muitos estão desistindo e outros estão pensando se continuam ou não nesse caminho que nos conduz ao céu. O estreito caminho do céu tem montes e vales, ou seja, tem subidas e descidas, tem vitórias, mas temos também derrotas, tem alegrias e tem tristezas. Muitas vezes nos alegramos, muitas vezes nos entristecemos. O apóstolo Paulo diz que mesmo na tristeza nós devemos estar alegres, como contristado, mas alegres. Como que é isso? Às vezes nós entristecemos-nos com o mundo, nós nos entristecemos com o pecado, nós nos entristecemos às vezes porque somos decepcionados, mas o nosso espírito deve estar sempre feliz, sempre alegre. Em Atos capítulo 14, versículo de número 22, o apóstolo Paulo anima a igreja. Ele diz, confirmando os ânimos dos discípulos. Paulo passava confirmando o ânimo dos discípulos que enfrentavam problemas, que enfrentavam tribulações, que enfrentavam dificuldades, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitos problemas, é com muitas dificuldades que nós enfrentamos, mas são as tribulações do dia a dia. Nós não podemos nos desanimar, nós precisamos estar sempre fervorosos, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tribulações. Tudo isso importa para que nós entremos no reino de Deus. Se você, quem sabe, está se desanimando deste caminho, se anime, fique firme. Jesus virá a qualquer momento. Não desanime a sua fé, mas continue, permaneça firme, porque o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja amada. Nossas lutas também são internas. As nossas lutas não são somente físicas, as nossas lutas também são internas. Nós travamos lutas dentro de nós e muitos, por causa disto, têm se desviado, porque têm sido vencidos pela carne. Outros têm sido vencidos por causa do mundo.
O mundo, com o seu sistema, às vezes quer pressionar o crente com os seus conselhos mundanos. O mundo quer pressionar com as suas leis que confrontam as leis de Deus. Nós andamos na contramão do mundo e às vezes temos que lutar internamente para vencermos as pressões do mundo, para vencermos também as pressões da carne. Muitos estão se desviando porque também são vencidos pelo diabo. Veja que a luta é difícil, a batalha ela é às vezes desafiadora, mas por quê? Porque nós temos que lutar contra a carne, nós temos que lutar contra o mundo, nós temos também que vencer o diabo com as suas influências diabólicas. Nós também temos as nossas lutas físicas, mas nós precisamos estar sempre firmes, aguardando que a guerra já foi vencida por Jesus. Às vezes nós perdemos uma batalha ou outra, mas temos a certeza que Jesus venceu a guerra, e se ele venceu, nós também podemos vencer. Nós já somos vencedores com ele, nós já vencemos em Cristo Jesus, por isso devemos permanecer sempre firmes na presença de Deus. A palavra de Deus testifica: recompensa para os fiéis e castigo para os infiéis. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 12, Jesus disse: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja então que ao que vencer tem promessas maravilhosas. Nós precisamos vencer assim como Jesus venceu. Se nós vencermos como Jesus venceu, Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos vencer, precisamos vencer, porque aos vencedores tem uma promessa gloriosa. Jesus está dizendo aqui: lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mas nós precisamos vencer como Jesus venceu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu as venci e vocês também poderão vencer. Jesus Cristo lá no deserto, ele venceu Satanás, ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Lá no Gólgota, Jesus venceu também. Antes de ser crucificado, Jesus venceu a sua carne com a oração. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o mundo, porque ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, como que nós vencemos o mundo? Perdoando uns aos outros. Com o perdão, nós conseguimos vencer o mundo. Foi assim que Jesus venceu. E ele está dizendo que aos que vencerem como ele venceu, se assentarão com ele no trono de Deus. A síntese do tópico 1: todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados. Então, todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados, subirão para o céu e estarão sempre com o Senhor. O segundo ponto da nossa lição: o arrebatamento e a ressurreição dos mortos.
A ignorância acerca dos mortos é o primeiro item. Ao lermos as cartas aos Tessalonicenses e aos Coríntios, entendemos que havia nos crentes muitas dúvidas quanto à ressurreição dos mortos. As pessoas, os crentes, estavam em dúvidas quanto àqueles que morriam em Cristo. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses e lá também na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15 da primeira carta, Paulo também fala disto. Ele está tirando dúvidas aquelas dúvidas dos crentes que não tinham a certeza, não sabiam como iria acontecer com aqueles que morressem em Cristo. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entrestais como os demais que não têm esperança. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês fiquem tristes, assim como aqueles que não têm esperança da salvação. Eu quero que vocês estejam alegres, que vocês estejam felizes. E Paulo então vai esclarecer como acontece com aqueles que estavam morrendo em Cristo Jesus. Então, os crentes tinham dúvidas, os crentes criam na volta do Senhor de forma errada e tinham dúvidas quanto àqueles que morriam. Então eles criam que o Senhor voltaria, mas estavam crendo de forma errada. E também tinham dúvidas quanto àqueles que morriam. A mesma forma de crença e dúvidas deles, dos crentes daquela época, também são as dúvidas e a crença errada nos dias de hoje quanto à volta do Senhor. Porém, a Bíblia nos assegura quanto à volta de Jesus e não deixa dúvidas quanto àqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4:14 e também primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23, esclarece tudo isso, explica tudo isso. Então 4:14 de 1 Tessalonicenses diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, esses que morrem em Cristo também serão salvos. Esses que morreram em Cristo também serão salvos no dia do arrebatamento. Eles subirão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo glorioso e aí encontraremos o Senhor nos ares. A primeira e a segunda ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição? Quem faz parte da segunda ressurreição? Existe um grupo, o grupo daqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que nós chamamos de primeira ressurreição. Cristo é as primícias da ressurreição. Então, Cristo é o primeiro. Ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus e está com o Senhor. Então, Cristo é a primícia da ressurreição. Depois, os santos que ressuscitaram no arrebatamento também fazem parte da primeira ressurreição, farão parte da primeira ressurreição, todos aqueles que ressuscitarem no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo, que ressuscitarem no dia do arrebatamento da igreja, também
farão parte da primeira ressurreição. Também os gentios e os judeus salvos durante o período da grande tribulação farão parte da primeira ressurreição, e também as duas testemunhas que em um outro assunto nós vamos falar. As duas testemunhas também que aparecerão durante o período da grande tribulação, eles vão morrer e também vão ressuscitar. Então todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Durante a grande tribulação, gentios e judeus salvos, e as testemunhas, eles vão ressuscitar, vão morrer, vão ressuscitar para virem juntamente com a igreja que virá com Cristo no final da grande tribulação. Qual o grupo que faz parte da segunda ressurreição? A segunda ressurreição abrange todos os ímpios mortos de Adão até naquele dia. Qual dia? O dia em que todos os ímpios irão ressuscitar. Eles vão ressuscitar? Vão. No final do milênio, no grande trono branco, eles vão ressuscitar para receberem o justo castigo por não receberem a Cristo como Senhor das suas vidas. Serão lançados no lago de fogo, porque não receberam Jesus, rejeitaram a Cristo. Então faz parte da segunda ressurreição todos os ímpios mortos de Adão até naquele dia. Essa ressurreição ocorrerá ao findar o milênio. E é por isso que Apocalipse diz assim, que nós não devemos fazer parte, devemos procurar, devemos nos esforçar, devemos estar sempre com o Senhor Jesus, porque nós não podemos, não queremos e não vamos participar da segunda ressurreição. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 53 diz que essa transformação ela é um mistério. E se ela é um mistério, é porque ainda não foi devidamente ou completamente revelada. Pela transformação, o corpo do salvo se tornará espiritual e glorificado. Então, no dia do arrebatamento, o corpo daquele que estiver vivo, que for salvo, tornará espiritual e será glorificado, assim semelhante ao corpo de Cristo. Assim nós podemos encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E nós podemos citar também o versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado. Veja que o nosso corpo, o corpo daqueles que forem salvos, será um corpo glorioso, assim como é o corpo de Cristo, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A síntese do tópico 2,
os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então, os que estiverem vivos serão arrebatados, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os salvos que estiverem vivos e os mortos que serão ressuscitados vão encontrar-se no céu com o Senhor Jesus, e assim estaremos sempre com Ele. O terceiro ponto da nossa lição, antes do arrebatamento e depois dele, o que acontece antes e depois. Antes é preciso vigilância. Nosso preparo espiritual deve ser individual, deve ser todos os dias. Por quê? Porque cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável por sua alma. O pai não salva o filho não salva o pai, nem o marido salva a esposa, e nem a esposa salva o marido. Cada um deve ser responsável por sua alma. Romanos capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós é responsável pela salvação da alma. Você é responsável pela sua alma. Eu sou responsável pela minha alma. Não podemos salvar ninguém e nem ninguém pode nos salvar. Então é preciso vigilância. Devemos estar em alertas. Por que nós devemos estar em alertas? Primeiro, porque nós não sabemos o momento, não sabemos o dia, não sabemos a data. O arrebatamento será de forma repentina. Não dará tempo para nada. O marido vai estar viajando, a esposa pode estar no trabalho, o filho na escola. Jesus vem e pronto. Estaremos no céu para sempre. Então, não dará tempo para nada, nem para as pessoas se arrependerem, nem para você dar um telefonema e dizer: olha, Jesus está voltando, se prepara aí. Não há tempo para nada. Jesus vem repentinamente e levará aqueles que estiverem prontos, não importa onde você estiver. Uns vão estar dormindo, outros vão estar trabalhando devido ao fuso horário. Uns vão estar dormindo, outros vão estar trabalhando, outros vão estar de férias, outros vão estar estudando, outros vão estar em casa, enfim, não importa. Jesus virá repentinamente e levará a sua igreja. Será uma rapidez, será surpreendente, vai surpreender muitas pessoas, vai ser num abrir e fechar de olhos, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O item de número 2 diz: depois viveremos felizes para sempre estaremos com o Senhor. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Ele virá até as nuvens e então a igreja subirá ao seu encontro. Será o encontro da igreja com Jesus. Será o encontro da esposa com o esposo. Será o encontro da noiva com o noivo. Ele virá até as nuvens e receberá a sua igreja amada.
e por toda a eternidade seremos felizes com o Senhor. João 14:3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não importa onde você esteja neste dia, não importa onde estiver o seu parente neste dia, a igreja de Jesus vai subir. Quem vai subir? A igreja de Jesus. Não é uma placa da igreja que vai subir, não é uma denominação que vai subir, não, é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Só Ele sabe onde está. Aleluias! Jesus sabe onde está a sua igreja, Jesus sabe onde estão os seus, Ele conhece os seus e os seus o conhecem. Jesus conhece a sua igreja e a igreja conhece Jesus, e Jesus irá buscar estes. Então vamos estar preparados para este tão maravilhoso evento, para este tão maravilhoso dia do Senhor. A igreja tem sofrido nesses dias perseguições, mas Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso a igreja é vitoriosa. A igreja tem sofrido nos últimos dias em que nós estamos vivendo. Vivemos os últimos dias. Os últimos dias começou lá com a igreja primitiva. Até hoje a igreja vem sofrendo, sofre perseguições e muitas outras coisas. Mas nós devemos esperar que o Senhor Jesus é quem nos dá a vitória, que a qualquer momento Ele vem nos buscar. Então não podemos nos desfalecer, não podemos nos desanimar, devemos enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, tanto físicas como internas, tanto externas como internas, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. João viu a recompensa dos salvos e escreveu: então, a nossa recompensa é gloriosa. Vale a pena, meu querido, nós passarmos as dificuldades. Vale a pena nós estarmos firmes na presença de Deus. Vale a pena nós continuarmos firmes aguardando o Senhor. Apocalipse 19, 7 e 8, João escreveu: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa está pronta, a noiva está pronta, a igreja está pronta. E foi-lhe dado que se vestisse um linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A síntese do tópico 3: antes do arrebatamento, estamos sujeitos às intempéries da vida, somos sujeitos aos problemas da vida, estamos sujeitos às dificuldades da vida, estamos sujeitos às adversidades da vida, mas depois do arrebatamento, viveremos felizes para sempre com Jesus. Por isso, nós devemos estar sempre firmes, continuar, prevalecer, permanecer na presença de Deus, porque a recompensa para os fiéis é maravilhosa, mas para os infiéis, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que não aguardam a Cristo, para aqueles que desprezam a palavra de Deus, despreza Jesus, despreza a igreja, despreza a Deus, para estes a condenação eterna. Foi o que Jesus disse em João 3,18, que
aqueles que são filhos, eles não serão condenados, mas aqueles que não são filhos já está condenado. Por que que eles estão condenados? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a condenação para aqueles que não aguardam Jesus, para aqueles que desprezam as sagradas Escrituras, sofrerão a condenação eterna. Amados irmãos, vamos permanecermos sempre firmes, sempre fiéis ao Senhor, porque a recompensa é maravilhosa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.